Prazer, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bom dia, graça e paz, Shalom Aleichem. Dia de Finados. O que é o dia de Finados? Bom, segundo a história bíblica, a história da igreja, a história eclesiástica, o dia de Finados surgiu mais ou menos com um abade, chefe da abadia de Cluny, na França, no ano de 998 ao ano 1000 depois de Cristo, ou ano Domini, como queiro chamar. Depois, mais tarde, foi referendado, foi oficializado, digamos assim, por uma encíclica papal, não me recordo agora o nome do papa, em que, baseado no livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, no período hasmoniano ou Macabeu, capítulo 12, versículo 44, em que Judas Macabeu, um líder da revolta dos judeus, orou pelos mortos. E há também uma teologia judaica, rabínica, que também tem oração pelos mortos, pelos fiéis defuntos, e uma esperança numa possível salvação pós-mortem, né? Ou póstuma, ou após a morte. Bom, a Bíblia fala o seguinte: ao homem estará ordenado morrerem uma vez somente, e depois disto vem o juízo, ou seja, o julgamento, a parousia, a segunda vinda. Hebreus 9, 27. A Bíblia é clara, não há comunhão entre vivos e mortos. Há um abismo entre o mundo espiritual, onde estão os remidos do Senhor, aqueles que morreram em Cristo, os fiéis, e os mortos que morreram sem Cristo. Você vê isso claramente na passagem de Lucas, capítulo 16, quando fala da parábola do rico e de Lázaro, né? Em Apocalipse 14, verso 13, fala da felicidade eterna. Mateus 7, 13 a 14, fala do caminho largo, que seriam os mortos que não morreram no Senhor, ou seja, os ímpios, os incrédulos, aqueles que morreram sem Jesus, irão para o tormento eterno, o fogo, né? Topir aionon, o fogo eterno que nunca se apaga. Uma vida consciente, né? Lá, uma vida consciente. Só há dois caminhos que a Bíblia fala: o céu e o inferno. Não há meio termo. Os hindus acreditam na transmigração da alma, né? Que a pessoa morre e espera um corpo ser preparado e ela volta à vida, até num corpo de animal. Por isso daí, chamado de retrocognição ou transmigração da alma. Os budistas acreditam no nirvana, ou paraíso sensual, ou seja, um lugar, um estágio entre o céu, seria o céu, e o inferno dos budistas. Eles não acreditam em inferno. Eles acreditam em sucessivos ciclos de mundos e de reencarnações, de vidas, vida após a morte, outras vidas, né? Sucessivas, idas e vindas, nascimento e morte e renascimento. Os testemunhas de Jeová, que eu chamo de TJ, eles acreditam no aniquilamento ou aniquilacionismo. O que é isso? Eles acreditam que os ímpios não ressuscitarão. Eles morrerão, irão para o fogo eterno e serão aniquilados, destruídos. Você vê isso na palavra apolion, Abaddon, que quer dizer destruição, mas a Bíblia fala no original grego, koiné, de sofrimento eterno ou eterna punição. Os adventistas acreditam no sono da alma ou
a aurora do milênio, ou seja, que a pessoa morre e vive uma vida dormindo, latente, e fica aguardando o juízo. E João capítulo 5, verso 28 e 29, diz que os mortos ressuscitarão. Então, só há duas ressurreições que a Bíblia fala. A primeira ressurreição será na segunda vinda de Jesus, ou parousia. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53, que fala sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja. E a outra ressurreição, a segunda ressurreição que a Bíblia fala, é a ressurreição para o juízo, para o julgamento. Apocalipse 20, de 11 a 15. Não há estado intermediário no sentido de purgatório, ou limbo, ou nirvana, ou campos elíseos, como os gregos e os romanos acreditavam, né? O Valhalla, ou Valhalla, que os nórdicos, né, os escandinavos, os alemães, né, os dinamarqueses, os suíços, os povos nórdicos acreditavam, né, na mitologia nórdica, né, de Thor, Odin, Loki e outros mais aí, divindades pagãs, deuses pagãos da mitologia nórdica, e havia uma espécie de céu, que nós acreditamos em céu, e para eles seria o Valhalla, né, ou Valhalla, que onde a alma dos mortos iriam ali desfrutar de uma vida eterna, ok? Então nós cremos que nós não oramos pelos mortos, nós oramos pelos vivos, porque a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém?